começando mais um podcast do Internato à Residência Médica, podcast que te ensina tudo que você precisa saber interno ou médico generalista para alcançar aquela tão sonhada vaga na sua instituição preferida, né? Na onde você quiser fazer a sua residência. Vamos lá, Du. Du, primeiro, a história de cursos online, cara, ela é bem interessante, né? Claro que a gente já consegue imaginar que curso online é uma parada recente, né? Não tem como a gente ter um curso online, assim, tão inovador ou tão cheio de ferramentas que a gente possa usar se a gente não tivesse o advento da internet, por exemplo. Mas, cara, a história dos cursos online começa já há um tempo atrás, no século XIX, lá no comecinho de 1800 e tanto, os estudantes e professores da Universidade de Chicago já começavam a trocar algumas informações e ensinamentos a partir de cartas e correspondências. Isso depois aumentou com o advento do rádio na Primeira Guerra Mundial, ficou ainda mais fácil começar a ter essa troca, mas o primeiro curso online, assim, o primeiro programa online de ensino, ele só ocorreu, só foi implementado no Instituto de Ciências Comportamentais lá em 1981. E claro, depois com o advento de outras tecnologias, a internet, as conexões mais rápidas, de fato, começou a ter mais propostas online de ensino à distância. Mas, qual que é a diferença que deveria, se eu vou começar essa pergunta para você, qual que é a diferença que deveria, aliás, como é a maioria dos cursos online hoje? O que você vê enquanto educador? Então, Gustavo, eu acho que é muito interessante a gente ver que, claro, os cursos online eles só surgiram por causa de uma mudança tecnológica, né, o surgimento da internet. Esse ano, uma mudança epidemiológica, né, uma doença praticamente obrigou todas as pessoas a fazerem um curso online. Muita gente ficou perdido no meio disso tudo, mas é muito interessante a gente ver que praticamente tudo que existe no mundo físico e que vai ser transportado para a internet, no início, essa coisa é transportada para a internet de uma maneira meio esquisita, de uma maneira longe do ideal. Então, se a gente for pensar, por exemplo, nas propagandas, hoje a gente vê muita propaganda na internet, inclusive nossas propagandas aparecem demais na internet, mas no início, logo que começou a internet, no início do século agora, do século XX, no início desse milênio, praticamente o que a gente via na internet como propaganda eram aqueles banners em sites. Não sei se você lembra, Gustavo. Todo site tinha um monte de banner, era muito poluído, né? O visual do site cheio de banner, cheio de coisa, cheio de propaganda, bem esquisito. E se a gente for pensar no mundo físico, isso lembra muito aqueles outdoors. Sabe os outdoors que você está passando na estrada, está passando nas ruas e tem grandes propagandas de marcas? Então, basicamente, o pessoal pegou o outdoor da rua e trouxe o outdoor para dentro do seu site. Então, essa foi a maneira como começaram as propagandas online. Uma linguagem que realmente não casa muito bem com a internet. Hoje em dia já mudou bastante, existem propagandas de diversas maneiras, inclusive com algumas linguagens que se encaixam melhor no mundo online. E a mesma coisa aconteceu com o ensino. O ensino, basicamente, como que é um ensino físico? Tem lá um professor e tem toda a sua plateia de alunos, né, sentados em carteiras, anotando o que o professor está falando. Basicamente, o que foi feito foi uma gravação da aula desse professor e você pega essa gravação e coloca dentro de um ambiente online e fala, toma aí o seu curso online. Então, basicamente, os cursos online surgiram como depósitos de conteúdo. Eu gosto de chamar de depósitos de conteúdo, que é exatamente isso. O professor faz uma aula, essa aula é gravada, o professor faz um material escrito, faz um resumo, esse resumo é colocado num formato de PDF, todo esse PDF, todos esses vídeos são inseridos dentro de uma plataforma e está aí o seu curso online. Então, essa é a maneira como os cursos online começaram. Hoje em dia, muitos cursos online ainda trabalham dessa forma e, na nossa visão, é uma forma que subutiliza o potencial dos cursos online. Essa é a grande questão. Eu acho que o curso online ele deveria ser muito mais, a obrigação do curso online é ser muito mais do que um depósito de conteúdo. Esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Você falou como deveria ser os cursos online. Eu não sei como deveria ser. Eu sei como deveria não ser. Ele não pode ser apenas um depósito de conteúdo. Para isso a gente já tem o YouTube, por exemplo. A gente já tem outras plataformas que você coloca lá o conteúdo. Eu acho que o desafio do curso online, e que faz muitas pessoas até terem um pouco de repulsa, né? Às vezes a pessoa ela não tem repulsa ao curso online. Ela tem repulsa ao depósito de conteúdo. Porque a gente sabe que o ser humano ele tem muita dificuldade de se engajar
numa coisa que é basicamente ele entrar lá, tem aula, ele não sabe quando ele tem que fazer a aula, ele não sabe quando ele está atrasado, o que ele faz se ele estiver atrasado. Então, essa que é a verdade. Para mim, a primeira geração de cursos online surgiu basicamente como um depósito de conteúdo, mas tem muita coisa a evoluir a partir daí, em todo esse aspecto dos cursos online. Edu, eu gosto bastante desse podcast, esse tom de conversa, né? E ele é um conteúdo online que ele é cheio de valor, né? A gente entrega muita coisa legal da nossa metodologia, do que a gente imagina que possa ser para melhorar a performance de desempenho. E é muito legal que você toca nesse assunto, que você fala como sendo um depósito de conteúdo. Cara, isso me lembrou muito na época da faculdade, onde a gente tinha lá as aulas dos professores que a gente achava um pouco mais difícil, a gente perguntava se a gente podia gravar. A gente deixava lá, não sei se também na tua turma faziam isso, mas a gente deixava o celularzinho lá nas aulas de imunologia da Cleo, lembra? Que era um pesadelo da Unirio. A gente deixava o celularzinho lá para gravar e, cara, isso nada mais era do que uma das formas de distribuir esse conteúdo online, né? Porque a gente tinha uma gravação, passava para os nossos amigos, aqueles que iam na aula, aqueles que não iam. Será que o ensino presencial nessa hora fazia tanta diferença assim? E se fazia, qual que era a diferença? Qual que é a diferença que você acha que deveria ter entre um curso online e um curso presencial, para que de fato vale a pena, né? Porque para não ser só um depósito de conteúdo. Então, acho que o curso online, a principal vantagem que ele tem em relação aos cursos presenciais, a primeira vantagem em relação ao tempo, né? Então, claro que quando você é obrigado a ir para uma sala em determinado horário, normalmente isso gera um problema de você perder muito tempo. As pessoas têm que se deslocar, as pessoas têm lá, elas chegam lá, demora a começar, tem um monte de intervalo, depois ela tem que voltar. Então ela acaba perdendo muito tempo e a gente sabe que para o médico, para o estudante de medicina, o tempo é muito valioso, ainda mais quando ele está se preparando para a prova de residência. Ele tem pouco tempo, então quanto mais tempo ele consegue guardar, quanto menos tempo ele perde, claro que isso acaba beneficiando a preparação dele. Mas a grande vantagem, de fato, do curso online é a possibilidade de ter a tecnologia a seu favor. Então, acho que a obrigação de qualquer curso online é utilizar a tecnologia. Se você for pensar no curso presencial que tem 1.000 alunos, esses 1.000 alunos eles vão ter a mesma aula e eles vão ter sempre os mesmos materiais e as mesmas recomendações o tempo todo. Então, eles vão ter uma trilha igual para os 1.000 alunos. Não importa se desses 1.000 alunos, uma parte deles tenha 50 horas por semana para estudar e outra parte deles só tenha 10 horas por semana para estudar. Todos eles vão ter a mesma rotina, a mesma programação. Já no curso online, isso se torna completamente diferente. Se você utiliza a tecnologia, você consegue criar uma trilha de aprendizado para cada aluno. Você consegue ver, por exemplo, que o Gustavo ele quer passar para as provas de residência médica de São Paulo e talvez eu queira passar para as provas de residência médica do Rio Grande do Sul. E isso faz diferença, tanto na hora de estudar quanto na hora de revisar. Então, a grande vantagem do curso online, e é isso que ele tem que usar, na nossa visão, é isso que a gente tenta fazer na JJ, é utilizar a tecnologia para facilitar o estudo do aluno, para facilitar em dois aspectos. Primeiro, tornar mais produtivo, que é exatamente isso que eu falei. Se eu tenho um objetivo diferente do Gustavo, se eu tenho muito mais tempo para estudar do que o Gustavo, faz sentido eu ter uma rotina de estudo bem diferente da do Gustavo. E isso é possível a gente fazer com o curso online, isso torna o estudo mais produtivo. E, ao mesmo tempo, outro aspecto que é fundamental e que, na nossa visão, também é obrigação de qualquer curso online, é ajudar o aluno a seguir aquele planejamento. Porque o grande desafio em qualquer curso, seja online ou seja um presencial, é o aluno seguir aquilo que está programado. É seguir exatamente aquele cronograma. Isso é um desafio grande. E existem maneiras de você, através da tecnologia, através da criação de metas, através da gamificação, de você criar realmente um jogo dentro daquele curso online, existe uma maneira de você aumentar a chance do seu aluno seguir. E existe também a maneira contrária, que é a maneira de você aumentar a chance do seu aluno não seguir o seu curso, que é exatamente se tornando um depósito de conteúdo. Quando você entra num depósito de conteúdo, certamente a grande maioria dos seus alunos não vai conseguir ter a disciplina, aí vão surgir aqueles alunos falando eu não tenho disciplina, o problema sou eu. Às vezes o problema não é o aluno, às vezes o problema é o curso que não se esforçou para fazer o aluno seguir. E realmente isso acontece muito. Você deu dois exemplos, né, de que seria o tempo, duas vantagens, né, duas diferenças, que é a questão do tempo e a questão da tecnologia. E você até deu alguns exemplos aí, mas como que a JJ faz isso na prática, Du? Como que você acha que a gente consegue
fazer com que o cara não perca tempo. E como que a gente usa as tecnologias? Eu posso dar exemplo aqui da gente tá desenvolvendo uma plataforma, sempre buscando melhorar, né? A gente tem N ferramentas de feedback, a gente quer marcar, quer mostrar o tempo que o aluno está lá dentro, mas como que a gente faz? Como que a JJ busca usar essas vantagens do curso online para, de fato, individualizar a preparação? Porque eu acho que esse que é o segredo. A gente, no curso online, a gente consegue mostrar o que cada um precisa e é como se, numa mesma sala de aula, todo mundo estivesse estudando matérias diferentes, né, de uma forma diferente, e estivesse tirando vantagem disso. Como que a gente faz? Basicamente, Gustavo, a gente já tem uma plataforma que utiliza inteligência artificial e você sabe muito bem que agora a gente está desenvolvendo outra, continuamos em parceria com o Medq, com a Eduque, mas a gente vai ter uma plataforma totalmente nova no ano que vem e totalmente focada nisso, em fazer o aluno seguir o curso online e seguir com a maior produtividade possível. E aí, como que a gente individualiza? Basicamente, a gente sabe quais são as provas prioritárias de todos os nossos alunos e a gente vai ter essa informação também no ano que vem. Com isso, a gente consegue alterar a revisão desse aluno. A gente consegue priorizar assuntos que são mais importantes para ele. Além disso, conforme o aluno for fazendo, né, conforme o aluno for estudando, fazendo questões, fazendo provas na íntegra e fazendo simulados, a gente consegue saber também qual que é o desempenho do aluno em cada assunto. A gente sabe quando o aluno ele é muito bom em infarto, não é tão bom assim em estudos epidemiológicos, ou não é tão bom assim em pediatria. E a gente, com isso, consegue também afetar a trilha de aprendizado dele, tanto o estudo teórico quanto a revisão com questões, com flashcards e com tudo. Então, essas informações são importantíssimas. Além disso, a gente consegue também medir a frequência desse aluno. Porque uma das grandes vantagens do curso presencial é que o aluno ele tem um peso na consciência de faltar. Essa, para mim, é a grande vantagem, inclusive, do curso presencial. O aluno, ao se matricular no curso presencial, normalmente o mínimo que ele faz é ir para a aula. Mesmo que ele vá para a aula e fique dormindo por 2 horas ali na aula do professor, ou fique no WhatsApp por 2 horas na aula do professor, ele provavelmente vai acabar comparecendo, porque ele tem aquele peso na consciência. Nossa, eu paguei o curso, eu não vou deixar de ir, eu não vou faltar a aula. Pelo menos lá, pelo menos a presença em corpo ele tem que ter, né? Pode ser que a presença em cabeça ele não tenha, a presença em alma ele não tenha, mas a presença do corpo ele vai ter. E o que a gente vai trazer também na plataforma do ano que vem é isso. A gente vai mostrar para o aluno qual é a presença dele. A ideia não é cobrar frequência que nem tem na faculdade, né? Vou te reprovar se você tiver um índice de falta acima de 20%, 25%, mas a ideia é sim mostrar para o aluno quando ele está indo e quando ele não está indo, até para ele ter uma clareza de qual que é o problema na preparação dele. Porque às vezes o aluno, ele está lá num curso por 5 meses e depois de 5 meses que ele está no curso, ele começa a ver que ele não está tendo uma evolução de desempenho. Ele começa até a ficar chateado, nossa, eu estou aqui há 5 meses, mas meu desempenho não sobe. E aí, às vezes, esse próprio aluno ele está surpreso que o desempenho dele não sobe, mas ele não está conseguindo seguir o cronograma. Então, ele não está fazendo o básico do básico. No curso presencial, isso fica muito claro, né? Se o cara está faltando, ele sabe que ele está faltando. Ele sabe que faltar vai prejudicar ele sabe que ele está fazendo errado. Já no curso online, às vezes o cara fica pensando, não, semana que vem eu vejo, quando eu tiver mais tempo eu vejo, e muitas vezes o aluno não tem essa clareza. Então, esse vai ser um dos nossos grandes objetivos no ano que vem, é trazer essa presença de maneira muito clara. Hoje a gente já tem as metas mínimas semanais, o Gustavo sabe muito bem disso, a gente deixa muito claro para o aluno o que significa seguir ou não a metodologia da JJ. O aluno que bate a meta mínima semanal, ele está seguindo a metodologia JJ. O aluno que não consegue bater a meta mínima nunca, né? Aquele aluno que consistentemente não atinge a meta, ele sabe que ele não está batendo. Mas isso ainda não tem essa gamificação dentro da plataforma. A diferença é que no ano que vem a gente vai ter isso, a gente vai mostrar para ele também o quadro comparativo. Então, qual que é a frequência dele em relação aos concorrentes, aos outros alunos, né? Qual que é a frequência dele em relação aos alunos que estão indo melhor no simulado? Então, imagina que o Gustavo foi o número 1 do simulado da JJ. Qual será que é a frequência do Gustavo? Será que isso faz diferença? Então, esse tipo de informação que a gente normalmente consegue de maneira natural no curso presencial, no curso online não. Principalmente se o curso online for um depósito de conteúdo. A nossa ideia é usar todos os dados que o aluno deixa na plataforma, tanto relacionado à frequência, quanto relacionado ao desempenho e às provas prioritárias dele, para fazer uma trilha de aprendizado, começando lá no 5º ano
e terminando no final do 6º ano ou para o médico já formado. Du, muito maneiro isso que você fala, cara, porque você deu exemplos aqui perfeitos do que teoricamente a gente precisa para ter um curso online que seja de fato efetivo. Você deu o exemplo de ter uma plataforma, um senso de comunidade, né, que é ter essa noção comparativa da pessoa que está entrando, da pessoa que não está, do desempenho de cada um, né, formar esse senso de comunidade. Você falou sobre a questão de não ser apenas um depósito de conteúdo. Claro que a gente precisa ter conteúdo para funcionar, afinal, as pessoas precisam ter um material. E uma outra presença que a gente chama de presença cognitiva, que a gente faz isso também na plataforma. Estou falando isso porque teve um estudo de 2016, que saiu em janeiro de 2016, no Jornal de Informação, Tecnologia e Educação, que justamente perguntava o que precisa num curso online, num ensino online, para ser de fato efetivo. E ele dá algumas ferramentas que ficam entre 3 presenças que ele fala, que é presença cognitiva, presença docente e presença social. A ideia da presença cognitiva é justamente o cara ter um feedback, conseguir acompanhar o desempenho dele e o desenvolvimento. Seria a presença docente, que é justamente a aula, o professor ele conseguir participar, ele conseguir passar o conteúdo de uma forma clara, objetiva. E o terceiro que seria a presença social, que é a participação do senso de comunidade, que a gente faria, que você falou que fica muito claro e muito fácil no curso presencial, né? O cara vai lá, pergunta, vem uma listinha lá, vê como é que o colega dele foi no desempenho do simulado, nas provas, nas notas, sabe a frequência, sabe se a pessoa está ali porque ele vê a pessoa ali todos os dias. E são essas 3 presenças, ou seja, aproximar um pouco do conceito de aula presencial, que a gente está muito acostumado, para trazer um curso online que não seja apenas um depósito de conteúdo. Isso é muito importante. Edu, já fazendo uma outra pergunta para você, hoje, aliás, numa pesquisa de 2012, foi perguntado para pessoas que fizeram uma análise global e cerca de 1/3 da população no espaço amostral já teria feito pelo menos um curso online. Ou seja, em 2012, mais ou menos 30 e tantos % das pessoas teriam feito pelo menos um curso online. O curso online, ele é para todo mundo? O que você acha? Então, Gustavo, eu acho que todo mundo vai ser obrigado a fazer curso online. Isso aconteceu na pandemia agora. Sinceramente, eu não sei dizer se é para todo mundo. Eu sei que vai ser cada vez mais comum. E tem um detalhe: a pessoa pode até optar por fazer curso presencial, mas ela tem que saber que fazendo curso presencial, ela, se for um concurso, né, se ela está estudando para um concurso, ela vai concorrer contra pessoas que estão usando o curso online. E se essas pessoas estão usando um curso online com essa tecnologia que a gente falou, com trilhas de aprendizado individuais, com revisão direcionada pelos próprios erros da pessoa de maneira tecnológica, então se ela está concorrendo contra pessoas que estão fazendo bons cursos online, ela pode ter problemas, porque o curso presencial ele não consegue chegar nesse nível de profundidade. A verdade é que na maioria dos cursos presenciais, o que a gente vê é que as pessoas que já são boas, as pessoas que já têm um CR lá em cima, já têm uma nota boa durante a faculdade, essas pessoas elas conseguem se dar bem e conseguem ser aprovadas na prova. Agora, quando a pessoa tem uma nota mediana, ela dificilmente consegue dar um salto de desempenho apenas com o curso presencial, porque o curso presencial é basicamente o básico, né? É basicamente ali o conteúdo, ele não consegue, na maioria das vezes, fazer o aluno ter um salto de desempenho, ele não consegue enxergar quais são as deficiências exatas daquele aluno, trazendo para ele uma revisão para aquilo. Então, assim, a pessoa pode optar por fazer o curso presencial, sem dúvida nenhuma, sempre vai existir cursos presenciais. Inclusive, eu acho que o modelo predominante no futuro vai ser um curso híbrido, tanto presencial quanto online, usando o potencial dos dois. Mas essa é a questão. Se a pessoa optar por um curso presencial, ela com certeza vai concorrer contra pessoas que estão usando cursos online. E eu não tenho dúvida nenhuma de que daqui a 2, daqui a 3, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, os cursos online vão estar cada vez melhores. Esses cursos que a gente está brincando hoje, falando que são depósitos de conteúdo, eles vão sumir, porque a concorrência não vai deixar mais os depósitos de conteúdo. As pessoas vão procurar cursos que tragam realmente muito mais valor do que isso.
Não tenho dúvidas disso, Tu. E a gente fala, né, porque no contexto de pandemia, a gente teve uma digitalização dos serviços, né? A gente pensa que houve um avanço na digitalização dos serviços em mais ou menos 10 anos, né? Uma década mais ou menos de avanços. Então, certamente o mercado mesmo vai engolir esses cursos que são só depósitos de conteúdo para tentar trazer qualidade. E as pessoas vão buscar qualidade. Teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos que ele avaliou 10 anos de evolução dos cursos online. E no final disso, ele foi perguntando para as pessoas, cara, o que você acha? Você acha que o curso online ele é igual, é pior ou é melhor do que um curso cara a cara presencial? E, cara, já esse um estudo que eu acho que ele é de 2013, se eu não me engano. E naquela época, 77% das pessoas já falavam que o curso online ele era pelo menos igual ao curso presencial. Só 23% lá naquela época, em 2012, 2013, já falavam que ainda prefeririam o curso presencial. Muito provavelmente porque eles achavam que era uma ferramenta que motivava mais, né? O cara tinha que ir lá, ele se forçava aí. Mas a gente vê que é um desperdício de tempo, com certeza. E outra, né? Quando no curso presencial, você se adapta ao curso. Tipo, você não vai deixar o internato não vai parar, ou você não vai poder simplesmente pegar um plantão ou pegar um estágio naquele dia que você tem seu curso presencial, porque você tem que ir, você tem que se adaptar na sua agenda. E o curso online não, né? Ele é o contrário, você consegue fazer com que o curso se adapte às suas necessidades. Necessidade de tempo, se você precisa fazer mais ou menos revisões, você consegue adaptar. Você consegue adaptar em qualquer momento do dia. Você pode levar lá o seu curso online para o plantão e tentar fazer alguma revisão de exercício à noite. Fora que o curso presencial, você falou isso, o cara vai para a aula, às vezes ele tem 2, 3, 4, 5, 6 horas de aula e tem que ficar lá. Ele não consegue parar para falar, cara, não, já acho que já deu para mim, já estou cansado de saco cheio, queria fazer questão. E ele não pode, simplesmente não pode. Essa que é a questão, né? Ele tem que se adaptar ao curso da maneira como ele é. Uma grande questão, Gustavo, que é uma padronização, né? No curso presencial, eu não diria nem o curso presencial e o curso online depósito de conteúdo, para os dois. É uma padronização como se todas as pessoas tivessem a mesma necessidade. E é claro que nós que convivemos com os nossos alunos diariamente, com os nossos mais de 2.000 alunos diariamente, a gente sabe que tem alunos que pararam de trabalhar e tem 60 horas por semana para estudar. Então, o cara tem como único objetivo nesses últimos meses estudar para a prova de residência. E tem aquele aluno que ele não parou de trabalhar. Tem um aluno que faz residência, tem residência, ou seja, tem uma carga horária de 60 horas na residência e tem que encaixar o estudo para a prova de residência nessa rotina. Então, será que a mesma estratégia vai funcionar para essas duas pessoas? Será que a mesma estratégia de uma pessoa que quer passar em qualquer hospital do Sul e São Paulo é a estratégia ideal para aquela pessoa que quer passar só para a USP e para a Unicamp? Então, vários fatores, eles diferenciam as pessoas. E quando você padroniza, você acaba só atendendo a um padrão. Essa que é a verdade. Se você só tem um padrão, só um tipo de pessoa vai ser beneficiada por aquele padrão. Claro que esse tipo de pessoa pode até ser um tipo que seja comum, né? Muita gente seja padronizada, mas nunca vai ser a maioria. Porque as pessoas são sempre muito diferentes. E tem uma questão que o Gustavo falou que é muito importante. A gente costuma falar isso muito com os nossos alunos. Nós, médicos e estudantes de medicina, a gente é muito perfeccionista. A gente se cobra muito para a gente trabalhar demais, para a gente estudar demais. Essa é uma cobrança muito comum. O médico ele gosta de falar que ele trabalha muito, ele gosta de falar que ele estuda muito. O grande problema em relação a isso é que o médico ele não desenvolveu, pelo menos a maioria, com a nossa vivência, né, a gente enxerga isso, a maioria não desenvolveu a capacidade de ter uma autocrítica sobre a produtividade do que eles estão fazendo. Então a pessoa, às vezes, ela está estudando, ela foca, não, eu preciso ir para a aula do cursinho, eu vou para a aula do cursinho. Só que ela não tem uma crítica, será que eu rendi bem nessa aula? Será que essas 3 horas que eu gastei nessa aula presencial, eu não poderia ter gastado de maneira mais produtiva de outra forma? Então, essa é a questão. Quando a gente trabalha só com um padrão, a gente acaba meio que se ocupando, mas não necessariamente produzindo. Essa é uma questão muito importante. Nós, médicos, estamos sempre ocupados,
praticamente todos, seja com questões profissionais, seja com questões acadêmicas, com questões pessoais também que a gente tem na vida o tempo inteiro. Então, nós estamos sempre ocupados, mas nem sempre nós estamos produzindo. Então, essa é a grande questão. Quando o curso online ele tem, através da tecnologia, através do ambiente, ele consegue aumentar a sua taxa de produtividade, não só o tempo de estudo, isso se torna muito transformador, porque a pessoa começa a entender, e depois de 2 meses a pessoa vendo isso, a pessoa enxergando, não, isso aqui é produtivo, isso aqui está me levando para frente, isso aqui, na verdade, eu só estou gastando meu tempo à toa. Quando a pessoa começa a enxergar isso, ela muda completamente, porque ela começa a escolher o que ela vai fazer. Isso aqui vale a pena, porque isso vai me levar mais perto do meu objetivo. No caso dos nossos alunos, a gente tem alunos com perfis completamente diferentes. A única coisa que une todos os nossos alunos é o desejo de escolher a residência médica. Então, se o cara é aluno da JJ e não quer escolher a residência médica dele, ele está no lugar errado. Essa é a grande questão. Então, assim, através desse objetivo, você sabendo que esse é o seu objetivo, se você começa a prestar atenção na produtividade, no que está gerando mais resultado, e não só, não, eu preciso ir para aquela aula porque simplesmente é assim, porque o meu cronograma é assim, porque o cursinho disse que é para eu ir para a aula, isso transforma completamente a visão da pessoa naquela preparação. E uma outra parte muito importante dessa autocrítica, né, Du, é justamente ter um planejamento que seja efetivo e que caiba dentro daquele tempo que você tem disponível. A gente também não vai deixar o nosso aluno que entra na plataforma com o feedback simplesmente das coisas que ele tem que estudar mais e tal, mas a gente faz um planejamento que se adeque às necessidades. A gente primeiro acha que tem que ter um tempo de estudo que seja viável. Não adianta a gente ficar estudando, sei lá, a gente acha, né, que não é muito produtivo o cara ficar estudando 8, 10, 12 horas por dia, e mesmo porque a gente sabe que dentre os médicos é muito pouco provável que ele tenha esse tempo todo para se dedicar única e exclusivamente à preparação. Tem o cara que está no internato, tem o cara que vai dar plantão na emergência, no CTI, e ele não tem esse tempo todo disponível para ficar focado nos estudos. Por isso que ele tem que ter um planejamento que seja factível. E talvez o curso presencial, nesse momento, ele possa trazer esse malefício, né, do cara ter que simplesmente optar por aquilo e abrir mão de outras coisas que ele tenha no dia a dia. Mas, Du, e tem gente, cara, que certamente tá vendo a gente, eu até vou deixar essa pergunta aqui para você responder, você que está assistindo a gente. Você tem disciplina? Você se acha que é uma pessoa disciplinada para seguir curso online? E é justamente isso que eu te pergunto, Du. E quem fala assim, cara, eu não tenho disciplina para seguir curso online? Será que isso acontece de verdade? A gente até sabe que, por exemplo, muitas vezes no presencial, o cara também vai, e será que ele está lá de verdade, prestando atenção na aula? Então, acho que aí são 2 aspectos, Gustavo. A primeira coisa é a pessoa prestar atenção se ela não tem disciplina para seguir um curso online ou se ela não tem disciplina para seguir um curso depósito de conteúdo online, que são 2 coisas bem diferentes. Quando você vai para um depósito de conteúdo online, eu já fiz vários desses cursos, no início, há 5 anos, só existia curso online assim, pelo menos brasileiro, em língua portuguesa, só existia curso online assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já fiz curso muito elaborado, a gente trabalha com isso, né? Então a gente é obrigado a ver cursos de diferentes nichos, né? Diferentes lugares, diferentes assuntos, e hoje em dia já existem cursos online muito bons mesmo em diferentes assuntos, diferentes tópicos. Mas antigamente era apenas o depósito de conteúdo. Então, se você acha que você não tem disciplina, mas o seu curso online era simplesmente uma área de membro, tem lá o material e acabou, não tem mais nada, significa que você ainda não fez um curso online bom. Então, não dá para você dizer que você não tem disciplina para seguir. E, por outro lado, tem pessoas que mesmo num bom curso online, já fizeram aí algum curso que tem alguns elementos para trazer a pessoa, que tem algum tipo de individualização, que não seja tudo padronizado, tem pessoas que mesmo assim não conseguiram seguir. Nesse caso, provavelmente essa pessoa, ela diz que ela não tem disciplina para fazer o curso online, mas ela também não tem disciplina para fazer o curso presencial. Ela até pode estar presente nas aulas, ela até pode ir para a aula do cursinho, mas será que ela está produzindo naquela aula do cursinho? Será que ela está realmente absorvendo aquele conteúdo? Ou será que ela está só cumprindo tabela? Será que ela está só perdendo tempo, só está se ocupando? Então essa é uma questão muito importante. Se eu fosse uma pessoa que acha que não tem disciplina para seguir um curso online, eu me preocuparia muito com a organização da minha rotina. Normalmente essa é a resposta
essa é a melhor resposta que uma pessoa pode dar para a falta de disciplina. Eu mesmo, em alguns momentos, eu me vi numa situação, cara, eu não tenho disciplina suficiente para fazer isso. O que eu faço quando eu me imagino, quando eu me vejo numa situação como essa? Eu organizo a minha rotina. Eu paro todo dia não, toda semana, um dia na semana, normalmente eu faço isso no domingo, e eu organizo a minha semana seguinte. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Então, se eu tenho um curso online para fazer, eu sei exatamente quando eu vou assistir as aulas, eu sei quando eu vou fazer as revisões, eu sei quando eu vou fazer a prova na íntegra ou simulado, né? Para quem está pensando num curso online de residência médica. Então, a pessoa precisa organizar a rotina dela. Da mesma maneira, se ela faz um curso presencial e ela sabe que a aula do curso presencial é quarta-feira às 2 horas da tarde, isso já vai estar na rotina dela. Ela sabe que quarta-feira às 2 horas da tarde ela vai ter essa aula presencial. E ela precisa utilizar isso também no curso online. Ela precisa marcar a hora, ela já saber qual vai ser o momento que ela vai fazer a aula. Porque o que acontece com muitas pessoas, e aí vale tanto para o curso online quanto para o curso presencial, é que quando a pessoa ela não se organiza, acaba que o estudo vira a última prioridade. Ela vai estudar se sobrar tempo. Ela vai estudar se ela conseguir terminar as coisas que ela precisava fazer, de tarefas de casa, ela precisava trabalhar, ela só vai estudar se sobrar tempo. E como a gente conversou, o médico estudante de medicina, ele nunca tem tempo sobrando. Ele nunca vai ter tempo sobrando. Então, se a pessoa fica com essa mentalidade de estudar quando sobrar tempo, ela nunca vai conseguir ter uma preparação de alta produtividade, ela nunca vai conseguir, nem no curso online, nem no curso presencial. Então, acho que a primeira coisa é checar se esse curso online que ela disse que ela não teve disciplina para seguir, era realmente um curso online que usava a tecnologia, era um curso online que tentava criar um ambiente de alta produtividade, ou se é apenas um depósito de conteúdo. Depósito de conteúdo não serve como parâmetro. E, em segundo lugar, se a pessoa, mesmo tendo um bom curso online, ela não conseguiu ter disciplina, eu me preocuparia muito com a organização. Eu tentaria organizar a minha rotina, colocando todas as tarefas que eu preciso fazer ao longo da semana, inclusive o estudo para a prova de residência. Edu, só para te devolver isso, cara, a gente tem alunos que eram até então do quinto ano e estão no sexto ano hoje, e que estão seguindo aí com um aumento de produtividade ótimo, que estão conseguindo ter resultados. E que, cara, ficaram 2 anos aí, né? Estão há 2 anos mantendo a disciplina para conseguir colher frutos, né? Colher esses resultados. Então, eu acho que o principal é justamente você não ter um curso que seja só um depósito e que consiga se planejar. Acho que planejamento é o principal. Sem planejamento a gente não vai conseguir alcançar as metas mesmo, porque a gente nem sabe quais são essas metas, né? O cara fica com aquela ideia de que eu preciso passar, mas ele não consegue organizar a sua trajetória, porque não é um tiro de 100 metros, né? Não é uma corrida de 100 metros rasos. Na verdade, a preparação é uma maratona. O cara precisa ter isso em mente muito claro, né? E seja num curso online ou presencial. E tem um detalhe, Gustavo, que também ajuda muito a pessoa a ter mais disciplina, que é a questão da formação dos hábitos, né? A gente já falou algumas vezes sobre hábitos aqui no podcast, mas a gente sabe que o ser humano, ele trabalha bem com hábitos repetitivos. A gente acorda, a gente escova o dente todos os dias da nossa vida, e isso não é um grande sacrifício. Pode até ter sido um grande sacrifício lá quando a gente era criança, exatamente porque esse hábito ainda não estava formado. Agora não é mais um grande sacrifício você acordar e escovar o dente. Então, quando a pessoa ela não coloca o estudo dentro da rotina dela como um hábito, quando o estudo é completamente desorganizado, quando ele é um estudo muito irregular, às vezes a pessoa estuda, tem semana que a pessoa estuda todo dia, aí tem semana que a pessoa não estuda nada, tem semana que ela estuda 2 vezes, ela não tem nenhuma organização. Desse jeito é muito difícil conseguir realmente ter uma rotina dentro de um curso presencial ou de um curso online. Inclusive, é uma coisa que eu tenho críticas sobre os cursos presenciais principais de residência médica. Normalmente, as aulas são semanais. O aluno tem que ir uma vez por semana. E a gente ter uma rotina apenas uma vez por semana é muito mais difícil do que a gente ter uma rotina todos os dias. Isso sem dúvida nenhuma. Você pode testar aí, Gustavo. Tenta ir na academia 1 ou 2 vezes na semana, ou tenta ir na academia 5 a 6 vezes na semana. É muito mais fácil você manter no longo prazo. No curto prazo é mais fácil você só ir uma vez por semana. Só que no longo prazo, para você realmente ter uma transformação, para você realmente ter consistência naquilo que você está fazendo, é muito mais fácil quando aquilo se torna um hábito.
quando a gente já se acostuma a fazer todos os dias. Então, essa é uma coisa que a pessoa tem que ter também com o curso dela, seja um curso presencial ou um curso online. Ela precisa ter uma rotina e encaixar dentro da rotina dela aquela tarefa que é seguir as atividades propostas pelo curso. E dá até um exemplo que você falou de ir na academia uma vez por semana não gerar resultado, né? E tem até um outro exemplo que seria o contrário, que é aquele famoso dia do lixo, onde o cara segue uma dieta direitinho e apenas uma vez na semana ele come o que ele quiser, ele chuta o balde aí, né? Justamente ele faz isso porque no longo prazo não tem problema. Porque ele não cria esse hábito de, sabe, comer, de ter uma dieta ruim todos os dias. Então, assim, isso não vai fazer diferença. É da mesma forma da academia. O cara que vai uma vez por semana, muito provável que ele não tenha uma transformação assim tão relevante, né? Isso acontece, realmente. Edu, tem Eu acho que o que faz mais diferença no dia do lixo são os outros 6 dias na semana. Exato. Os outros 6 dias é que são hábito. Exato. Um hábito de fazer tudo certo, se alimentar muito bem, não vai ser uma vez na semana que vai atrapalhar isso. Eu acho que esse que é o grande racional aí do dia do lixo. Tem gente que tem uma dieta mais ou menos e ainda tem o dia do lixo. Aí não. Tá se prejudicando. Exatamente. E, Edu, mas assim, tem uma outra dúvida ainda que a galera pode ter, que é falar, cara, mas o meu problema é que eu gosto dessa relação de estar ali cara a cara no curso presencial. Eu sinto falta disso, sabe? Eu sinto falta de poder tirar dúvida ali na hora e tal. Será que isso realmente é um impeditivo do cara ter produtividade no curso online? Então, Gustavo, aí é um grande custo-benefício. Se o cara tem um curso presencial pequeno, enxuto, que ele pode realmente ter um contato ali com o professor, ele está se sentindo dentro de uma sala de aula, essa é a grande vantagem do curso presencial e que por isso eu acredito que ele nunca vai sumir. Então tem gente falando, não, agora os cursos online vão acabar com os cursos presenciais. Isso não vai acontecer exatamente por isso, porque não tem como você substituir o contato do professor com o aluno. Só que o que a gente vê na maioria dos cursos presenciais maiores é uma coisa completamente diferente disso, né? É uma coisa mais impessoal do que o próprio curso online. Porque no curso online a gente consegue dar suporte para os alunos. A gente, por exemplo, tem um suporte que a gente responde todas as dúvidas dos nossos alunos. Já nos cursos grandes presenciais, isso é impossível que isso aconteça, né? Não tem como o professor parar. Imagina um professor com 1000 alunos dentro de uma sala. Não tem como ele parar para tirar dúvidas de 1000 alunos. Então, eu acho que é um custo-benefício, só que isso a gente estaria falando de um curso presencial bem diferente do que a gente está acostumado. Definitivamente, né? Se o cara tiver pouco aluno, ele consegue, realmente. Não é a questão aquele tempo que o cara já ia usar. Aquele único dia na semana onde o cara vai para ter aula, ele tem que responder 500, 600 dúvidas ali do pessoal que tá, justamente não ia render nada, absolutamente nada, né, Edu? E você estava falando, né, sobre o curso online ser um depósito, né, de conteúdo. Eu fico pensando, cara, se a gente tem depósito de conteúdo, qual que é a diferença entre um curso online dessa forma e o conteúdo gratuito que a gente tem no YouTube? Porque tem gente que vai falar, cara, mas vocês têm muito conteúdo no YouTube. Será que eu consigo usar, sei lá, só esse conteúdo para eu conseguir melhorar minha performance? Eu acredito que ajuda. De fato, o nosso conteúdo é um conteúdo muito bom, que traz valor, porque ele traz como a gente faz a nossa metodologia, como que a gente consegue aplicar, as dúvidas que a galera tem na hora de aplicar essa metodologia. Mas qual que é a diferença entre um curso online que é bom, eu fico pensando já consigo mentalizar aqui tudo que a gente traz de benefício na nossa plataforma, em termos de feedback, de mostrar em tempo real o que o cara precisa estudar, o que o nosso mentorando precisa estudar, o que o aluno tem que ver, quanto tempo ele tem que se dedicar, enfim. Esse feedback eu acho que para mim é o fundamental, é a melhor parte disso, a cereja do bolo, né? Individualizar esse estudo. Mas qual que é a diferença de um curso online, que não é um depósito, para um conteúdo do YouTube, por exemplo? Então, Gustavo, a diferença é o seguinte, imagina que eu e você é uma pessoa que quer ir para São Paulo do Rio de Janeiro de carro, só que você não faz a menor ideia de como ir para São Paulo de carro e você não tem GPS, você não tem absolutamente nada para te guiar. A grande diferença entre o conteúdo do YouTube e um curso bom online, que seria a diferença do seguinte, eu te ensino como chegar a São Paulo, eu te falaria, Gustavo, você vai pegar aqui a linha vermelha, depois você vai entrar na Dutra, depois você vai seguir, você vai virar à direita, você vai virar à esquerda. Esse seria o curso do YouTube, né? Seriam os conteúdos do YouTube. Eu te falo o que você tem que fazer.
A outra possibilidade seria eu ir do seu lado te acompanhando e falando em cada momento para onde você tem que virar. Se você errar, eu te falo que você errou, eu te mostro o caminho voltando. Então essa é a diferença. O que você acha que seria mais fácil você chegar em São Paulo? Você chegaria só com a rota ou você chegaria com eu te acompanhando? Se a gente for pensar até do Rio a São Paulo, só com a rota com certeza você chegaria. Porque tem placa, porque tem sinalização, etc. Mas imagina se você está indo realmente para um lugar no interior do interior, sem placa, sem nada. Qual que é a chance de você chegar lá no destino final? Claro que a chance é muito maior quando uma pessoa vai do seu lado te acompanhando. Quando existe ali aquela tecnologia, aquele ambiente, aquele suporte para te guiar naquele caminho. Então essa é a grande diferença. O conteúdo do YouTube é basicamente a gente falando o que a pessoa tem que fazer. O curso não. O curso a gente pega na mão da pessoa e acompanha a pessoa durante o processo, dá feedback sobre cada coisa, sobre como ela vai em cada matéria, sobre o que ela tem que revisar todo dia, o que você vai ter que revisar. Normalmente é uma coisa que a gente tem que se perguntar. O que eu vou revisar hoje? No caso do curso, não. No caso do curso está lá a sua revisão. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Eu acho que o YouTube ele pode se parecer, sim, com o depósito de conteúdo. Aí sim, se for um curso, se a gente comparar um curso depósito de conteúdo com o YouTube, aí eu acho que é muito parecido. Agora, se for um curso bom, não faz o menor sentido. E eu digo mais, mesmo se a pessoa, se você tiver um curso bom online, mesmo que você tenha todos os materiais desse curso, então imagina que você pirateou todos os materiais de um curso online. Esses materiais eles valem muito pouca coisa sem o curso por trás. Essa que é a grande verdade. Tem gente que cai nessa ilusão, eu vejo pessoas caindo nessa ilusão de, eu tenho material. Material é um diferencial há 20 anos. Em 2000, 2001, 2002, quando a sua alternativa era só o Harrison, aí sim você ter um material bom era fundamental. Se você tivesse um material bom, o seu estudo seria otimizado em relação às pessoas que estavam só lendo o Harrison e provavelmente você teria uma chance muito maior de ser aprovado. Agora, hoje em dia, você achar que só com material você tem algum grande diferencial, infelizmente você está completamente iludido. Essa que é a grande verdade. Isso até me lembrou de quando a gente era criança e a gente tinha aqueles livros, as enciclopédias Barça, não sei se você lembra disso, e eram todos livros, né? E foi uma parada surreal quando apareceu um CD da enciclopédia que você colocava no computador, levava para qualquer lugar e tinha tudo à mão. De fato, ter aquele CD era uma parada fantástica, né? Hoje não faz diferença nenhuma, né? E acho que vale muito essa analogia do GPS, né? Que justamente você ter o material é você ter ali a rota, né? O mapa impresso. Você sabe onde você tem que virar, mas você não consegue ficar acompanhando ali no momento que você está dirigindo. E ter alguém para te falar, fala, cara, realmente você está indo bem, continua aí. Ou não, vira aqui à direita para você chegar. Esse é o caminho mais fácil, mais rápido que tem. Você até consegue ir por outros, mas esse daqui é o melhor. E, de fato, esse feedback, esse feedback constante que a gente faz e que a plataforma faz isso, e a gente tem trabalhado cada vez mais para melhorar e trazer mais eficiência nesse processo, é o que de fato ajuda, porque o cara consegue acompanhar em tempo real o quanto ele está melhorando, se ele está melhorando, onde ele está melhorando mais, onde ele precisa dedicar mais tempo e energia. E sem dúvida. Tem aquela coisa também, né? Eu falei sobre a única coisa que une todos os nossos alunos. Que todos os nossos alunos eles querem escolher a sua residência médica. Essa é a única coisa que une todos os nossos alunos. Se a pessoa ela não quer escolher a residência médica, se ela não leva isso como uma prioridade, se ela acha que passar em qualquer uma vale a pena, nesse caso pode valer a pena você ir só com as orientações. Que aí se você errar o caminho, você tenta de novo no ano seguinte. Você vai na tentativa e erro, você perde um tempo aqui, perde um tempo lá, perde um desempenho, acaba passando numa residência médica que você não queria tanto, mas se não for uma prioridade para a pessoa, nesse caso eu acho que pode valer a pena. Agora, para quem quer realmente escolher a residência médica, sem dúvida vale a pena você ter uma orientação. Você vai ter uma chance muito maior, você vai ter a sua chance de ter problema, a sua chance de errar e de continuar insistindo no erro, que é o grande problema, né? O grande problema não é você errar durante a preparação, você desviar da rota em algum momento durante o percurso. O grande problema é que se você não percebe que você está errando, é que você não percebe que você está saindo do percurso, porque aí sim você vai parar muito longe e não tem tempo de voltar a tempo no caminho certo. Então, para quem quer escolher a residência médica, sem dúvida vale a pena
a pessoa ter uma orientação em tempo real, como se fosse um GPS ou uma pessoa na sua carona, né, do seu lado, dando as orientações para você. Edu, e para o aluno do quinto ano, né? A gente falou que tem pessoas que estão aí há 2 anos seguindo a disciplina do curso online, fazendo e conseguindo manter e conseguindo ter ganho na produtividade. Qual que é a principal vantagem para o cara do quinto ano? Começar a fazer um curso online. Eu, no meu ver, imagino que seja adaptação, justamente criar o hábito de conseguir se adaptar a um curso online que não seja só um depósito. De fato, ele está lá estudando. O que você vê como principal vantagem disso? Então, eu acho que tem as vantagens que valem tanto para os cursos online como o curso presencial. Se o cara fizer bem um curso online ou um curso presencial no quinto ano, ele provavelmente vai começar o sexto ano com uma base de conhecimento muito maior do que a média. Então, essa é a primeira grande vantagem. O problema nisso é que a maioria das pessoas que faz um curso no quinto ano acaba não conseguindo seguir o curso até o final. Esse é um problema clássico que acontece com muita gente do quinto ano e a gente luta sempre, todos os anos, contra esse problema. Esse ano a gente tem um engajamento bem maior do que no ano passado dos alunos do quinto ano, a gente está bem feliz com isso, mas é sempre um desafio, fazer o cara do quinto ano seguir o curso. Não só para ele ter essa base de conhecimento maior, como eu falei, como também, como você falou, a questão do hábito de estudo. Se ele estabelece um hábito de estudo no quinto ano, vai ser muito mais fácil para ele manter esse hábito de estudo no sexto ano. Então, essa é uma grande vantagem. Agora, a vantagem que é específica do curso online, dos cursos online que têm tecnologia, que usam inteligência artificial, é que se o cara, por exemplo, o nosso aluno que começou no ano passado, no quinto ano, a gente já tem muito mais dados sobre esse aluno do que o aluno que entrou no sexto. E como a gente tem mais dados sobre ele, a gente consegue dar uma revisão mais otimizada, a gente consegue fazer uma trilha mais otimizada de aprendizado para esse aluno. Então, essa é uma diferença importante que tem a ver com a tecnologia. Quanto mais tempo a gente tem a pessoa dentro da plataforma, resolvendo questões, resolvendo provas na íntegra, resolvendo simulados, mais a gente ganha inteligência para fazer o melhor tipo de cronograma possível para aquele aluno. A gente precisa, a gente não consegue dar um feedback se o cara não está ali, né, imerso na plataforma e fazendo. Ele precisa mostrar para a gente, falar assim, cara, ó, fiz, sei lá, 30 questões de tal tema. A gente consegue ver se ele tem uma dificuldade específica, se a gente precisa entregar mais desse tipo de questão, desse tipo de material, se faz sentido, se esse tema cai mais na instituição que ele quer escolher, porque essa que é a nossa ideia, que o cara consiga escolher, que ele escolha mesmo a instituição que ele quer fazer a residência. E quanto mais dado a gente tem para poder trabalhar em cima disso, mais refinado e mais individualizado vai se tornar o estudo. A ideia que eu falei anteriormente, lá no comecinho, que é como se tivesse um monte de gente dentro de uma sala de aula e cada um tivesse estudando da forma como é mais produtiva para ele, com os temas que ele mais precisa rever, porque a gente sabe que as necessidades são diferentes. A gente não quer atender um padrão de pessoa, porque a gente não quer entregar da mesma forma para todo mundo. E a gente sabe que as pessoas demandam demandam materiais diferentes em momentos diferentes. Mesmo porque todo mundo quer passar em instituições também que são diferentes e que vão precisar de uma estratégia que seja um pouquinho diferente. A gente até falou isso em outro podcast, né? Que é quando que ele tem que começar a estudar especificamente para aquela instituição. E a gente ainda tem a possibilidade de fazer isso, coisa que os cursinhos que entregam materiais de forma padronizada não fazem. Edu, antes, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast de hoje, mas eu queria que você desse uma dica que eu acho que ela até serve para outras pessoas que não só são que não são só para o preparatório para residência médica. Que a gente, com a ideia da pandemia, né, a Covid, ela fez com que muitos alunos se adaptassem forçadamente a cursos online. Cursos que de fato trouxessem alguma melhoria na produtividade e no desempenho. Qual que é a dica prática que você dá para a pessoa que está fazendo um curso online, ou que vai começar um curso online, ou que já está aí de saco cheio de ter que se adaptar forçadamente a esses novos modelos de aprendizado? A grande dica é a organização. Em primeiro lugar, na verdade, a primeira dica é você não entrar num curso online que seja depósito de conteúdo. Se for para entrar num curso online que seja depósito de conteúdo, ele tem que ser extremamente barato. E eu não estou falando de prova de residência, não. Estou falando de qualquer curso. Se você for entrar num curso que é só realmente uma área de membro, com os materiais lá, é apenas um depósito de conteúdo, ele tem que ser muito, muito, muito barato para valer a pena
porque ele basicamente só tem conteúdo e conteúdo não é mais escasso hoje em dia. O diferencial de um curso não é o conteúdo que ele tem, é a maneira como ele apresenta, é a maneira como ele faz o aluno interagir com aquele conteúdo. Então, essa é a primeira dica, você não entrar num curso que seja depósito de conteúdo se não for extremamente barato. A segunda dica é a organização. A pessoa precisa organizar a rotina dela, ela precisa colocar o estudo, seja online ou presencial, como um hábito na vida dela. Precisa se encaixar dentro da rotina, assim como você tem o horário que você escova o dente, assim como você tem o horário que você toma café, assim como você tem o horário que você vai fazer o seu jantar, assim como você tem o horário que você almoça, você precisa ter, com certeza, um horário para você fazer o seu estudo. Se você não tiver isso, seja um curso online, seja um curso presencial, você não vai conseguir ter uma consistência. Você pode até começar, você pode até assistir o conteúdo, só que você não vai ter essa consistência ao longo prazo. Então, eu acho que essas são as grandes dicas. Primeiro, não entrar num curso que seja apenas depósito de conteúdo. E segundo, organizar a rotina e incluir o estudo dentro dessa rotina para que isso se torne um hábito. A partir do momento que isso se tornar um hábito, com certeza muda completamente aí a produtividade da pessoa. Eu acho que você falou muito bem, cara. Acho que essas duas dicas são fundamentais e, de fato, começam a mudar a ideia e a percepção que as pessoas vão ter de curso online. Galera, a gente está chegando no final. Hoje a gente falou de como a tecnologia, né, como o curso online consegue aumentar a sua chance de passar na prova de residência. Acho que o principal que o Du falou dessas dicas finais de trazer, incluir na rotina um hábito e ter um planejamento, vai ser de fato que vai melhorar o seu desempenho. Não cair na ideia de que o curso online ele é só um depósito de conteúdo. Claro que tem N cursos que são assim, a gente sabe disso, mas são justamente eles que causam esse estresse, né? Esse bloqueio às pessoas ao curso online. A gente ficou aqui vendo será que o curso presencial, de fato, ele é tão melhor assim na hora de passar o conhecimento? Às vezes você está lá só de corpo presente realmente, né, Du? A gente vê isso na faculdade, isso acontece muito tempo. O cara vai porque acaba tendo que ir, porque ele vai reprovar por falta, seja lá o que for. E o curso online, ele de fato pode ser uma ferramenta que vai aumentar a sua produtividade. A gente até deu um exemplo do cara que usa o GPS. O curso online que não é só um depósito de conteúdo, que não entrega somente o roteiro, a rota que você tem que seguir. A gente lá vai estar acompanhando o seu processo de desenvolvimento e mostrando o que você precisa fazer em tempo real. A gente acha que o principal ponto de ganho é justamente a gente conseguir individualizar o estudo de cada um que está fazendo o curso online, especialmente aqui na JJ. Se você conhece os nossos canais, não deixe de se inscrever no YouTube, no Spotify, nas nossas redes sociais, Instagram, para ter mais acesso a conteúdos como esse, que a gente produz bastante conteúdo também, para que você consiga acompanhar e melhorar o seu desempenho a cada dia na sua preparação. Esse foi mais um podcast do Internato à Residência Médica, o podcast que te dá todas as dicas que você precisa, interno ou médico generalista, para escolher a instituição que você quer fazer a sua residência médica. Eu sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. Até a próxima semana, pessoal. Até, pessoal. Um abraço.